Existia o câncer de pulmão de pequenas células. Vou passar o pequenas células para vocês verem. Esse é o de pequenas células, tá? Que são, você vê, olha, várias célulazinhas, uma coladinha na outra. Isso correspondia aqui a 10% dos casos das pessoas, ou seja, uma pessoa em cada 10 que tinha um câncer de pulmão. Tinha um câncer de pulmão desse tipo, de pequenas células. E a gente via que tinha câncer de pulmão que era não pequenas células, tá? E a gente ainda conseguia dividir pelo olho em duas características maiores, tá? Que era o adenocarcinoma, que era o câncer que vinha das glândulas, e o carcinoma escamoso, né? Que era o câncer que vinha da via respiratória, dos brônquios, né? Por onde passava o ar, e o outro mais lá debaixo do pulmão, tá? Então a gente dividiu o tratamento basicamente nessas duas histologias, né? Pequenas células e não pequenas células, tá? E os resultados não eram resultados tão bons assim, porque a gente não compreendia tanto os mecanismos da doença. Mas isso era o que a gente tinha até aquele momento, tá? Então o que a gente tinha para tratar esse tipo de doença? Quimioterapia. Até hoje a gente usa quimioterapia, tá? Mas naquele momento a gente só tinha quimioterapia e fazia quimioterapia para todo mundo, tá? Então eu vou mostrar aqui um slide de onde a quimioterapia atua. O pessoal do Instagram não está vendo, né? Gente, quem tiver no Instagram e quiser ver os slides, passa lá no YouTube, procura meu nome lá, Dr. Felipe Ades, e vê que está ao vivo também no YouTube ou no Facebook. Porque eu sei que muita gente não tem Facebook, né? Mas o YouTube é aberto. Põe lá no YouTube, bota meu nome, Felipe Ades, vai achar onde está. E aí vocês vão ver o que a gente está conversando aqui, os slides, tá? Então o que a gente está vendo aqui? Ó, várias células, tá? O vermelho é o núcleo da célula, que é onde fica o material genético, e o verde é o citoplasma, tá? Que está o maquinário celular. Tá? Essa aqui é uma célula que está se replicando, essa aqui do meio, tá vendo? O material genético então se condensa, se multiplica e depois ele é puxado metade para cada lado. A quimioterapia ela atua aqui nesse processo, tá? Ou ela vai matar essa parte verde aqui, ó, que a gente chama de fuso cromático, que é a parte que organiza essa divisão celular, ou ela vai atacar diretamente o cromossomo material genético, tá? Então os remédios que atuam nesse fuso cromático que orienta a divisão são os que a gente já conhece, quimioterapia branca, né? O Taxol, docetaxel, vinorelbina, eribulina, todos os alcaloides da vinca, né? Eles agem aqui, nessa parte verde. E os outros remédios, boa parte dos outros remédios, agem na replicação do DNA ou danificando o DNA, né? Então, cisplatina, doxorubicina, que é a vermelha, né? Todos esses agem atacando a parte vermelha. Então, era isso que a gente tinha, tá? Até aquele momento. Vou passar aqui, porque já vimos bastante isso. Então, o que a gente tinha no passado? Quimioterapia. A gente ficava só procurando quimioterapia, mais quimioterapia, mais quimioterapia. E o tratamento deu uma estagnada ali, em torno da década de 90. A gente não conseguia muito mais progressos no tratamento do câncer porque a gente estava olhando só o peixe ali, ó, como nessa imagem. Você achava quimioterapias diferentes, mas depois a gente teve que compreender que o câncer ele é muito mais complexo do que só achar um remédio. E a gente só conseguiria aumentar a eficácia dos nossos tratamentos se a gente entendesse a complexidade da doença. E se a gente entender a doença, a gente consegue pegar o calcanhar de Aquiles, os pontos fracos da doença, e vai desenvolver remédios só para afetar aquela doença especificamente, tá? Então é isso que foi feito de 1990 para cá, mais ou menos. Já se fazia antes, né, mas com mais intensidade a partir de 1990 para cá. E um dos estudos que eu acho mais interessante é em câncer de mama aqui. Foi um estudo de 2000, né? Que a gente estava vendo aqui o material genético, são várias pessoas. Essa aqui, cada colunazinha dessa aqui é uma pessoa, cada linha é um gene. E foram feitos exames para avaliar qual era o comportamento das células, quais células estavam ligadas em cada gene. Então a gente começou a ver o comportamento celular. Não era só olhar mais a forma da doença no microscópio. A gente quer saber como ela se comporta, como que ela cresce, como que ela produz uma substância YZ, tá? Então isso aqui meio que inaugurou uma nova era no conhecimento do câncer, ou na compreensão dos mecanismos oncológicos e no desenvolvimento de remédios. A gente começou a desenvolver remédios para doenças específicas e parou de buscar aquela coisa de, não, vai ter um remédio que vai tratar tudo, porque a gente viu que isso não funcionaria, tá? Então aqui, ó, esse é um estudo já antigo, tá? Mas eu acho interessante isso aqui, ficou histórico, a gente não usa mais isso, mas eu acho que como histórico, eu acho interessante a gente mostrar que eram assim, as características do câncer. Então, a partir de 2000, a gente começa a ver que o câncer ele tem sinais de proliferação sustentados, ele evita a morte celular, ele começa a induzir o crescimento de vasos sanguíneos, tá? Então, a gente, identificando esses mecanismos, começa a desenvolver remédios para cada um deles, e as coisas vão melhorando muito a partir dali, tá? Aqui a gente vê, ó, isso é uma célula, uma representação da célula novamente. Aqui é o núcleo da célula, tá? Imagina que isso aqui está cortada, né? A célula, como se fosse um ovo, né? Um ovo cozido cortado. Aqui o núcleo, que seria a gema, tá?
e aqui o citoplasma, onde você começa a perceber que tem antenas na célula, por exemplo. Antenas que recebem sinais lá de fora que estão danificadas no câncer. E você pode bloquear essas antenas, que isso funcionaria. E isso funciona muito bem em câncer de pulmão. Funciona em câncer de mama, em alguns casos, né, que a gente chama de HER2 positivo. E em câncer de pulmão, quando você tem a mutação do EGFR, ela também funciona muito bem. Tá? E aqui novamente é a mesma representação, tá? Então o que a gente observa aqui? Ó? Essa aqui seria a gema aqui do ovo aqui embaixo, tá? E aqui é clara, e aqui é a casca, onde é a parede da célula. Tá? Em câncer de pulmão, existe um câncer de pulmão que tem um tipo de câncer de pulmão que tem essa antena que a gente chama de EGFR danificada. Essa antena começa a dar sinais errados para a célula, dizendo para a célula crescer, mesmo sem receber nenhum sinal exterior, tá? Ela começa a dar um sinal sustentado de crescimento. E hoje a gente já tem medicamentos que bloqueiam isso aqui muito eficazes, tá? Em comprimidos, a gente vai falar deles mais para frente. Aqui está o detalhe do que a gente tem hoje, né? A gente consegue olhar todos os detalhes dessa antena, assim, desde a chapa que fica para fora, até o cabo, até a haste que entra para dentro da célula, e a gente identifica defeitos em cada uma desses lugares, e para cada defeito a gente consegue ter um remédio específico, tá? Então tá nesse nível de complexidade hoje o tratamento do câncer, em particular o tratamento do câncer de pulmão, tá? Outra coisa muito importante foi verificar esse ALK, a gente vai falar mais para frente disso, tá? Existe uma translocação do ALK que é alvo de tratamento também em câncer de pulmão. Tá? Então, como é que a coisa se modificou? Tá? Há 10 anos atrás era uma doença única, tá? Mais de 10 anos atrás, lá atrás, tal. Câncer de pulmão, olhava no microscópio, é câncer, fim, tá? Um tratamento para todo mundo. Com o tempo, a gente percebeu que uma parte é adenocarcinoma, uma parte é escamoso, outra parte é outro tipo de câncer. E a gente vai dentro da complexidade ver que tem várias mutações específicas, mutações específicas de câncer escamoso, mutações específicas de adenocarcinoma. Então é como se eu descobrisse, por exemplo, primeiro o nome, câncer de pulmão, depois o sobrenome, adenocarcinoma, depois o endereço, com mutação do RAS, depois o CPF, com mutação do RAS e a mutação específica na antena lá, o L85R. Então você consegue detalhar qual é a doença de cada pessoa. Não é mais uma doença única, é uma doença super detalhada e para cada pessoa a gente vai fazer um tratamento super específico com remédios especificamente para a doença de cada pessoa. Tá? Então é isso que a gente está vendo aqui. A compreensão de que não é uma doença única, são várias doenças e para cada doença a gente vai ter um remédio. Tá? Isso aqui só para mostrar a evolução novamente, que eu acho bem legal esse slide. 87, a gente sabia que tinha uma mutação, que era o KRAS, e o resto a gente não conhecia. 2004, já aprende que existe o EGFR. 2007, 2011, aprende um monte de outras coisas, o ALF, BRAF, P3K, R2, MET, e a gente vai entendendo cada vez mais os calcanhares de Aquiles das doenças. Vejam como a coisa evolui rápido de 2004 para cá, que a gente começa a perceber quais são os defeitos da célula. Tá? E hoje a gente já trata especificamente com remédios diferentes de cada uma dessas pessoas. Ainda existe uma fatia grande aqui do que a gente não conhece, mas você vê que a fatia do desconhecido vai cada vez ficando menor, tá? À medida que a gente vai estudando e aprendendo quais são os mecanismos da doença, tá?